Olá, hoje é dia da gente tirar dúvidas ao vivo. Então vamos lembrar como é que funciona enquanto o Instagram está avisando que a ginecologia emocional está online, tá? Aqui embaixo tem uma caixinha com uma interrogação. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar nessa caixinha de interrogação a pergunta de vocês, porque eu respondo perguntas da caixinha, tá? Então, se você tem alguma dúvida que você quer que eu tire, que eu responda a sua pergunta, é só você colocar nessa interrogaçãozinha aqui que está aqui embaixo, que eu vou ler para você, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas mulheres. E respondendo uma pergunta, eu posso estar auxiliando centenas ou até milhares de mulheres que podem assistir ao replay dessa live depois. Então, sejam todas bem-vindas e, por favor, me contem de que lugar do Brasil ou do mundo vocês estão aqui comigo na ginecologia emocional. Uma outra coisa também que eu tô sentindo de fazer hoje é que de vez em quando algumas de vocês me mandam solicitação para participar. Então eu tô sentindo que hoje eu vou chamar alguém para trazer a pergunta e colocar comigo aqui no vídeo, ao vivo, para a gente entender o que está acontecendo e como eu posso ajudar. Tá? Então vão colocando as perguntinhas aqui. E antes da gente começar, tem bastante gente entrando ainda, eu tenho uma coisa super importante para dizer. A gente está nas últimas horas das inscrições para a turma 5 do programa Meditar 21, tá? Então não deixem para fazer isso um pouco antes da meia-noite, quando a gente estiver encerrando as inscrições. Por quê? Porque a partir de agora a gente começa a ter um acúmulo de pessoas durante as inscrições, nosso suporte vai atendendo todo mundo, ajudando todo mundo, e de repente chega meia-noite, a gente fecha as inscrições e você não conseguiu a sua vaga. Ou amanhã você descobre que encerrou as inscrições hoje. Não deixa para a última hora. O link com toda a descrição do programa, a descrição do curso de Introdução à Alimentação Consciente que você ganha junto com o programa, tá tudo no link da bio. Combinado? Tô vendo gente de Tubarão, já morei em Tubarão, eu fui gerente da Rádio Bandeirantes em Tubarão, Santa Catarina, Betim, Minas Gerais. Podem ir colocando as perguntas na caixinha que já eu vou ler. Ribeirão Preto, Bahia, Campo Grande, Rio de Janeiro, Recife, Rio de Janeiro, Aracaju, São Paulo, Sapiranga, Bauru, Jundiaí, tá aqui do meu ladinho, eu tô em Sorocaba. Salto, tá do meu lado também. João Pessoa, na Paraíba, Maceió, Salvador, Pará. Excelente. Vamos começar então? Então vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha. Parará, 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 vamos ver o que temos hoje. Bom, essa pergunta eu já respondi muitas vezes, mas ela sempre aparece. Por que acontece a candidíase recorrente? Então vamos lá. Por que um problema se torna crônico? Aqui na visão da ginecologia emocional é porque você ainda não chegou na origem emocional. Se você não chegou na origem emocional, você está repetindo os mesmos comportamentos e hábitos que estão trazendo essa candidíase. A gente sempre lembra que um fator que é um estopim para muitas crises, não só de candidíase, como HPV, herpes genital e outras doenças pré-existentes, é justamente ansiedade e estresse, né? Mas a candidíase, ela está muito associada ao sentimento de desvalorização que nós sentimos com nós mesmas diante do masculino. Pode ser o seu parceiro, tá? Conjugal, o seu companheiro, ou mesmo o masculino familiar dentro da sua casa ou no trabalho. Eu já peguei casos de candidíase recorrente nesses 3 setores, vamos dizer assim, que nós nos relacionamos com o masculino. O mais comum é dentro dos relacionamentos amorosos, né? Porque o sentimento de desvalorização vem muito nessas relações, na maioria das vezes. Então, observar isso, tá? Observar isso. Se a gente não muda o padrão de comportamento, os hábitos que estão ocasionando sempre o mesmo problema, ele vai persistir. Mais coisas sobre candidíase, mais informações, tem muitos vídeos aqui no IGTV, tá? Então fica o convite. Aliás, gente, eu sempre gosto de lembrar. No meu canal do YouTube, que tá com o meu nome, Karime, tem uma playlist de vídeos só de ginecologia emocional.
onde eu falo de diversos problemas que vocês podem estar aguardando algum conteúdo, tem tudo lá. E no IGTV também tem muito conteúdo. Lembrando que a gente tem uma comunidade gratuita no Telegram, né, onde eu dou conteúdos gratuitos. Tem o link na bio para participar e eu também envio e-mails semanais com conteúdos gratuitos. E são 2 canais que eu tenho exclusivos de comunicação com vocês, mais íntimo e que eu alimento eles semanalmente. O Telegram é até em dias alternados, tá? Então fica o convite aí para vocês entenderem cada vez mais sobre o feminino, sobre o corpo, sobre todas essas questões e conseguirem aplicar na vida de vocês, tá? Vamos lá, eu tô indo para as mais antigas. Aqui, quem escreveu primeiro? Parará, parará. Parei de tomar anticoncepcional faz uns 30 dias e ainda não desceu minha menstruação. Super normal. Tem mulher que leva até 6 meses para descer. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele é um colapso no sistema, né? O que ele faz? Ele bloqueia a produção dos hormônios naturais femininos, então daí não acontece a sua ovulação, e ao mesmo tempo ele está colocando hormônios sintéticos. E aí quando você para com ele, tudo pode acontecer, né? Inclusive dentro do workshop de ginecologia emocional, a gente trabalha muito isso, a gente faz um trabalho com mulheres que querem sair da pílula, que é o de se preparar para parar com a pílula. Como se preparar? Primeiro, você tem que saber como é que você vai conhecer o seu ciclo daqui para frente, para prevenir uma gestação indesejada, né? Para quem não quer engravidar, de uma maneira segura. Segundo, que a gente tem como fazer essa preparação do organismo através da alimentação. Então, Dani Camoles, acho que é, né? Dani, eu não tinha essa informação que eu tenho hoje quando eu também parei com a pílula, tá? E aí, o que aconteceu? Eu parei, a minha menstruação veio até 30 dias depois, né? Mas eu tive diversos efeitos, queda de cabelo, muita acne, muita cólica. Tudo isso eu fui lidando e entendendo que fazia parte do processo do meu organismo se reorganizar. Então imagina que o seu corpo, isso eu tô falando para todas que tomam pílula, que querem parar com a pílula ou que pararam com a pílula e precisam entender. Imagina que o seu corpo, que foi desenhado para ciclar, teve esse sistema bloqueado de uma maneira drástica, como a pílula faz, né? Os hormônios fazem, na verdade. E aí, na hora que tira esses hormônios, o corpo precisa, opa, o que está acontecendo? Né? Eu preciso reaprender a funcionar como eu fui desenhado. E nisso podem vir uma série de efeitos colaterais, né? Da parada da pílula, que na verdade são os efeitos que eu posso dizer que eles não são colaterais. Eles são efeitos que só mostram pra gente o quanto faz mal a gente tomar pílula. E muitas mulheres, por desconhecer isso, não ter esse tipo de informação, como eu também era, acabam cedendo e voltando para a pílula. Então, eu tomei pílula há 16 anos. Em 16 anos, eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei parar. E eu parava e voltava. Por quê? Porque eu parava, meu cabelo caía, eu tinha acne no rosto, nas costas, o meu ciclo ficava irregular e eu falava, ai não, mas a pílula me faz tão bem. Só que eu estava enganada, né? Então eu entendo todas as mulheres que passam por isso, que não tem esse tipo de informação, e é para isso que eu faço esse trabalho também, né? Para que não repitam os mesmos erros. Então é super normal. O que não pode acontecer eu já acompanhei mulheres que chegou em 5, 6 meses e não menstruaram. Isso pode acontecer, porque em média o organismo leva de 5 a 6 meses para voltar ao normal, à natureza dele. Mas quando chega em 5, 6 meses, chega no 5º mês sem menstruar, até no 4º, eu recomendo que busque uma especialista em tratamentos naturais, tá? Para ver se tem um composto, alguma coisa aí que dá uma ajudinha ao organismo se reorganizar. Então fica a dica. Lembrando que tratamentos naturais não é autotratamento, não é eu pegar na internet uma receita ou de uma amiga que funcionou e aplicar e começar a tomar aquele chá ou fazer aquela vaporização ou usar aquele óleo essencial. Não, cada uma é uma,
Por isso a gente precisa ser avaliada por uma especialista, tá? Não vamos esquecer que tratamento natural exige responsabilidade, tá? Assim como a gente vai a um ginecologista, a um médico, ele prescreve e se dá algum problema, você tem como acionar esse médico e perguntar como ele pode te ajudar, porque tá dando alguma coisa aí que você não tá entendendo, você precisa ter a sua terapeuta, né? Seja ela de ginecologia natural, de fitoterapia, de aromaterapia, de tudo, para você recorrer a qualquer necessidade, certo? Vamos lá. Se tiver alguém aí que quiser entrar comigo ao vivo, para eu responder e conversar ao vivo, pode me mandar a solicitação, porque hoje eu vou quebrar a regra e vou chamar alguém para falar comigo ao vivo aqui, colocar aqui na tela, tá? Ó, gente, tem gente fazendo pergunta nos comentários, eu tô lendo. Super desregulada nesse momento, né? Foi um comentário. As perguntas que eu tô respondendo estão na caixinha aqui embaixo com a interrogação, tá? É delas que eu vou ler. Mas como a gente está no momento de pandemia, isolamento social, crise, um monte de coisa que a gente nunca viveu, estresse e ansiedade impactam o nosso ciclo. O primeiro sinal do corpo da mulher sobre qualquer adversidade externa que ela está sendo impactada emocionalmente vai gerar uma irregularidade, uma mudança no ciclo, tá? Inclusive por isso que eu abri as inscrições para o Meditar 21 no começo dessa semana, né? E tô encerrando hoje, tô lembrando. Hoje à meia-noite eu encerro. Porque é muita mulher com irregularidade no ciclo e a meditação é que vai, resetar a nossa mente. Vocês já lembram daquela frase? Mente sã, corpo sã. Corpo são. Então, pra gente poder resetar a mente, baixar os níveis de estresse, de ansiedade, ter clareza, equilíbrio, paz e respirar, meditação. E as meditações são todas para iniciantes. Vamos lá. Tenho 46 anos e menstruei 2 vezes no mês. Será que vou entrar na menopausa? Possivelmente, Cris. Possivelmente você está no climatério. Vamos entender o que é climatério e menopausa. Todas vocês que estão aqui com problemas de menstruação vão chegar na menopausa. Então esse assunto é do interesse de todas nós. A gente não pode esquecer que hoje eu também menstruo, estou em idade fértil. Eu também estou com sintomas de climatério já, tá? E todas nós vamos precisar, assim como hoje vocês estão recorrendo à ginecologia emocional por questões ligadas ao ciclo menstrual, ovulação, problemas que acontecem em idade fértil ainda, que a gente chama, todas vão precisar de ajuda com climatério e menopausa, né? Cris, muito provavelmente você tem que observar, tá? Então, quando a gente começa a ter sintomas, por exemplo, os chamados fogachos, sudorese noturna, insônia, pode ter falta de apetite, é climatério. Se você menstruou 2 vezes no mês, o ciclo começou a ficar irregular, pode sim. A gente só considera a menopausa quando já passou 12 meses sem nenhuma menstruação. Aí a mulher tá oficialmente na menopausa. Encerrou o ciclo menstrual e começa uma nova fase. Uma fase que é o ápice da sabedoria feminina, onde a mulher também tem influência da lua, mas ela dispensa o ciclo menstrual para esse autoconhecimento que eu tanto falo para as mulheres que estão em idade fértil, que menstruam ainda. Embora o sistema coloque isso como uma coisa ruim, ele só coloca que a menopausa é algo ruim para vender coisas pra gente, né? Porque aí vendem reposição hormonal, que não é necessária, tá? Se a gente tem uma natureza que em algum momento faz parte da vida os nossos hormônios mudarem, não tem nada de errado em deixar esses hormônios baixarem, fazerem o trabalho deles, se despedirem, aqueles que não vão ficar mais, e a gente entender e utilizar essa plenitude, essa sabedoria que não é vendida, né? Porque quanto menos nós gostarmos de nós, quanto mais a gente achar que a gente está com problema sexual, que a gente precisa de reposição hormonal, que a gente está sem vitamina, que a gente precisa de suplemento, né? Mais o sistema vende. O que a gente precisa mesmo é cuidar da alimentação. Qual é a minha sugestão para a Cris e para qualquer mulher, inclusive com irregularidade no ciclo ou não? Vamos cuidar da alimentação,
né? Entender que tipo de alimentação a gente precisa. Olhar para o que a gente está colocando no prato não como uma fonte de prazer, né? Comer e comida. Eu falei isso no passo 2 dos 5 passos contra a ansiedade e estresse. Quem participou lembra. Mas olhar como uma fonte de nutrição. Olhar o que a gente está colocando para nutrir, para alimentar o nosso corpo, tá? De repente você buscar uma nutricionista que possa te passar uma dieta vai ajudar bastante a melhorar os sintomas, a você passar esse momento de climatério com muito mais plenitude, tá? Observa, Cris, você provavelmente está no climatério. Menopausa mesmo é decretada oficialmente quando já passou 12 meses do último ciclo menstrual da mulher, tá? Eu falei que hoje eu ia abrir uma exceção e colocar alguém aqui para falar comigo ao vivo. Eu tô olhando aqui, eu tenho 4 solicitações. Então eu vou colocar uma aqui e vou tirar dúvida ao vivo. Vamos lá, vai entrar uma pessoa aqui com a gente. Tô chamando, vamos ver. Hello, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Conta pra gente, você está estreando isso que eu nunca fiz, que é É, chamar uma mulher ao vivo. Então seja bem-vinda, tá? primeiro eu queria falar que eu admiro muito o seu trabalho, né? Obrigada. Atendo mulheres também, sou enfermeira em saúde da mulher e atendo mulheres também com a ginecologia natural e você é minha inspiração. Você auxilia muito no meu trabalho, né? E é um prazer estar aqui. Imagina, é um prazer ter você. Eu acho que você não vai. Você tem alguma dúvida? Quer trazer alguma questão? Porque você está entendida, mas a gente sempre tem as nossas questões, né? Como é É, seu nome? Você não falou. Priscila. Priscila. Vamos lá. O que eu queria que você falasse um pouquinho na visão da ginecologia emocional são as mulheres que, mesmo que não apresentem assim candidíase, né, ou candidíase recorrente, sempre antes da menstruação apresentam aquela coceira ensurdecedora, né? E por não conhecerem o seu ciclo, né, não sabem o que é uma candidíase, o que não é, o que é uma secreção fisiológica ou não, elas não sabem identificar, né? Eu tô com candidíase, eu não tô. Então, fica. Quando tá no início, assim, desse processo de autoconhecimento, ela não sabe Não diferenciar sabe. muito, Então, muitas acontece de ser mesmo a candidíase, né? E calha de ser sempre antes da menstruação, e aí ela vê, eu tô para menstruar, e aí vem essa coceira doida. E aí eu queria saber de você a visão, né, na ginecologia emocional disso aí. Tá. Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu não chegam até mim, Pri, vou te chamar de Pri, tá? Sim, claro. Se me chamar Não, pelo nome, você está me xingando. não chegam até mim tantas mulheres com essa questão da coceira no período pré-menstrual. Mas eu Uhum. sei que existem e eu já tive. Eu já tive algumas vezes. Vamos primeiro pontuar para todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, qual que é a diferença? Como é que eu vou saber se é uma coceira ou se é uma candidíase? Quando a gente Sim. está com candidíase, você vai sentir não só uma coceira, mas pode acontecer uma ardência que sai do canal vaginal. Então você Sim. não vai sentir uma coceira na vulva, em volta ali no clitóris, nos pequenos ou grandes lábios. Você vai sentir como se você quisesse até mesmo coçar dentro do canal vaginal. E pode ter um prurido a candidíase. Ela pode ter um prurido que parece um corrimento amarelo, tá? Mas você vai sentir, seja uma ardência ou uma coceira, dentro do canal vaginal, não é fora, não é na vulva. Então, Uhum. a primeira coisa que todo mundo precisa entender é essa diferença, tá? A segunda é: de onde vem essa coceira? Por que ela acontece no período pré-menstrual? Se os médicos não explicam, não tem uma explicação. Tudo o que acontece na nossa vagina, ligado a canal vaginal, está diretamente ligado às questões sexuais.
O canal vaginal, a vagina, é a nossa comunicação do nosso universo mais íntimo em todos os sentidos. Não é só físico, né? Se a gente pensar que o nosso útero é um centro de energia, né? E é o nosso verdadeiro coração, e ele e os ovários respondem às nossas emoções e comportamentos. O canal vaginal faz a comunicação entre tudo isso que é nosso e o universo externo. Por que quando uma mulher sofre um abuso sexual, acontece uma marca, um registro, não só no corpo, mas na alma dessa mulher? Porque ela foi invadida naquilo que existe de mais precioso e literalmente sagrado. Então isso faz uma marca na alma dessa mulher. E quando a gente começa a ter muitos problemas vaginais, está chamando a gente para olhar para as questões sexuais. Como eu estou me relacionando sexualmente? Como eu estou me sentindo diante do meu parceiro, da relação que eu tive? Eu estou tendo prazer? Eu estou transando porque eu realmente tenho tesão, eu quero, ou eu estou transando para satisfazer o meu parceiro ou minha parceira? Né? Então, a gente entender que a vagina está falando sobre as questões sexuais abre um leque onde quase todas nós temos questões para trabalhar. Porque a gente não pode esquecer que mesmo quem nunca sofreu um abuso sexual de fato, pode ter sofrido de outra maneira. Com certeza. Eu vou contar uma história para todas vocês. Quando eu tinha 13 anos, eu fui criada por uma tia, eu morava numa cidade do interior, chama Mojimirim, interior de São Paulo. E eu tinha o hábito de ir da onde a gente morava até a padaria a pé, buscar pão pra gente. Pão, leite, essas coisas na padaria. E um dia, eu estava entrando, para entrar na padaria, e tinha um homem com um carro encostado, a porta aberta, ele estava fumando, na calçada que eu estava andando. E ele falou uma coisa muito suja para uma menina de 13 anos. Não foi uma cantada, foi uma agressão sexual verbal. Ele descreveu, em poucas palavras e baixinho, enquanto eu estava chegando e passei por ele, tudo que ele gostaria de fazer sexualmente comigo. Só que eu tinha 13 anos, gente. Eu fiquei apavorada com aquilo, entrei na padaria, fiz a compra tremendo. E quando eu olhei para sair da padaria, esse homem estava ali me esperando. Eu pedi para usar o telefone e liguei para minha tia ir me buscar, para ela me acompanhar, porque eu não ia poder sair sozinha da padaria com aquele homem ali, porque eu não sabia mais o que ia acontecer. Depois disso, eu já era menstruada, com 13 anos. No meu período pré-menstrual, eu tinha essa coceira. Então, eu não sofri um abuso de fato, eu ouvi algo que me feriu intimamente, pegou meu feminino, estava ligado às questões sexuais, ele agrediu o que eu tenho de mais sagrado. E naquela época eu tinha de mais sagrado mesmo, porque eu era pura, eu era virgem, eu não tinha tido uma experiência sexual, não que quem tenha tido não seja. Mas para vocês entenderem que uma agressão está muito além do que a gente pensa. Então, quantas mulheres não estão sofrendo estupro marital sem saber o que está acontecendo dentro de casa? Né? Então, essa coceira vem para a gente olhar, e no período pré-menstrual, que é o período que vem as nossas sombras, você sabe bem, Pri, você trabalha com ginecologia natural, né? Tudo que vem no período pré-menstrual vem para nós olharmos questões que nós precisamos trabalhar, elaborar, nos conscientizarmos para mudar o padrão de comportamento ou fazer a transformação que a gente precisa para o próximo ciclo. A TPM é uma bênção. Ela vem abrir os nossos olhos. Acontece que hoje a gente não tem todo esse autoconhecimento e conhecimento, né? Ficou claro? Tá claro? Muito claro. Faz sentido para você no que você fala com seus pacientes? Total, assim. A TPM eu costumo falar que ela desperta tantas sombras que às vezes a gente quer clicar no botãozinho de desver, né? Não quero para isso agora, pelo amor de Deus. Mas assim, não dá para ficar. Nossa, é BFF mesmo. É BFF. É pra. Toma aqui, minha filha, segura que é isso aí que você tem que olhar. Nem sempre a mulher está preparada, né? Por isso que a gente fala que a questão do autoconhecimento, às vezes não, né? 99% das vezes dói. A gente não... Sim, não é um caminho fácil. Sim. Você tem que ter coragem, você tem que estar pronta, é isso mesmo.
E às vezes a gente, tudo bem, a gente fala, não, Tá não quero. tudo bem, não tô pronta. Não tô É, pronta. Tá certo. mas é saber que existe, né? Saber que existe aquilo ali, total, muito bom. Ô, Pri, já que você trabalha com ginecologia natural, você faz atendimento online? Faço, faço sim. Então, olha, mulheres, vocês que estão aqui acompanhando, tá? Para quem não sabe, eu falei que hoje eu traria alguém para trazer uma questão aqui para mim ao vivo. Eu chamei a Pri por uma coincidência ou não, não acredito em coincidência. Ela trabalha com ginecologia natural, então às vezes você está aí buscando alguma mulher que possa te ajudar. A Pri, passa qual é o seu Instagram depois, escreve aqui pra gente nos comentários, pode soletrar, É Reconexão, cura, reconexão e cura. Reconexão e Cura tudo junto. Tá Isso. aí. Pri, obrigada, Obrigada, viu? Karime, muito obrigada. Imagina, um beijo pra você. Beijo. A Pri foi, mas eu vou continuar aqui, eu vou continuar respondendo perguntas aqui, ó, da interrogaçãozinha, e daqui a pouquinho eu vou chamar mais alguém. Deixa eu ver. Abre caixinha. Vamos lá. Essa pergunta aqui é boa. O uso do DIU de cobre também faz mal para o corpo? Gente, só um minuto, peraí. Fala, Gaia. Ô, mamãe, Hum, é que eu comi a bolacha de mel inteirinha tá e bom. agora não tem nada pra eu comer. Lembra que a gente combinou? Vamos lá embaixo. Que se a mamãe conseguir fazer a live até o fim, se você deixar a mamãe fazer, a gente pode fazer alguma coisa legal depois, que eu já te contei. Ô, mamãe, Daqui a pouco vai terminar, tá? eu quero brincar com as minhas massinhas. Então vamos lá. O uso de DIU de cobre também faz mal para o corpo? Sim. Inclusive, tem um IGTV aqui que se chama DIU de cobre versus DIU hormonal. Os dois fazem. O cobre, ele é tóxico para o corpo. Quem faz essa live comigo é a Priscila Ricciardi, que é uma nutricionista especialista em hormônios naturais. E ela explica nesse IGTV sobre as pesquisas com mulheres que usaram DIU de cobre, sobre a propensão a uma depressão que essas mulheres podem sofrer. No aspecto visível, algumas reclamam de que o cheiro do sangue menstrual fica forte, vira um odor, tá? Algumas descrevem que menstruam em coágulos. Isso, particularmente para mim, nada mais é do que praticamente processo inflamatório. Vamos imaginar que o útero tá ali bonitinho, perfeitinho, de repente, pumba, vem um intruso. Seja ele de cobre, de prata, de ouro, de diamante, não importa. Tem uma coisa ali que não faz parte daquele sistema, né? Então, o que acontece? Alguma reação vai dar, não adianta a gente achar que tá tudo bem, né? O que é o ideal? É a gente conhecer o ciclo. Não é tabelinha, é conhecer o ciclo, porque tem diferença. Mas para ter mais informação mesmo do problema dos dois DIUs, eu sugiro, Camila, que você assista esse Instagram TV que tá aqui, DIU de cobre versus DIU hormonal. E tá no YouTube também, tá? Para quem quiser. Vamos lá, eu vou abrir mais uma pergunta e daqui a pouco eu vou chamar alguém para entrar ao vivo aqui comigo e perguntar ao vivo também. Abrindo a caixinha. Vamos para as mais antigas. Aqui. Daniela, eu tenho 36 anos e 2 miomas. Faço uso de anticoncepcional há 15 anos. Ainda posso engravidar? Sim, para mim tudo é possível, mas precisa sair desse anticoncepcional. E eu sei que te recomendaram o anticoncepcional como um tratamento de miomas. E o anticoncepcional ele não é tratamento para nada. Se ele fosse tratamento, nós teríamos muitas mulheres com miomas curadas, muitas mulheres com endometriose curadas, muitas mulheres com tudo que SOP, tudo que a pílula é recomendada como tratamento, ela não é. O que a pílula faz? Ela bloqueia o ciclo menstrual. E a ideia da medicina moderna eu vou bloquear para isso não aumentar. Só que aí bloqueia todos os seus instintos, sua intuição, seu ciclo, seus hormônios naturais, e o prejuízo pode ser N.
adiante, mas tem prejuízo, tá? Então, assim, parar com a pílula, né? Pode engravidar? Pode. Pode ser do dia para a noite, como pode não ser. Cada caso é um caso. Você vai precisar passar a sua experiência, tá? Quero avisar todas vocês que a gente tem recebido muitas perguntas sobre quando tem a próxima turma do workshop de ginecologia emocional, tá? Que inclusive a gente faz o trabalho de mulheres com miomas, endometriose, tem todas as informações, tem todas as orientações nutricionais, alimentares lá da Prericiage para cada caso, para quem vai parar com a pílula porque tem mioma, ou tem endometriose, ou tem SOP, ou ciclo irregular. A gente abre a próxima turma muito provavelmente no começo de setembro. Tá? Então se organizem, porque tem uma turma, todo mundo que quer sair da pílula, que está usando a pílula como... Aliás, a próxima campanha que eu vou fazer aqui é liberte-se da pílula com consciência, tá? Então, todo mundo que está buscando um caminho vai ser uma grande oportunidade. Tem muitos vídeos também sobre miomas, tá? Fica aí a dica para vocês maratonarem o conteúdo no YouTube, no IGTV. Tá? Mas você pode, tudo é possível, tudo depende do processo de cada uma. Por você ter mioma, você pode engravidar. Eu tenho uma aluna que recém tá com um bebê, acho que de 7 meses. A Renata teve a Estela, ela tinha miomas e endometriose. Ela engravidou, teve uma gestação excelente, um parto super tranquilo. Então tudo é possível, tá, Daniela? Vamos lá, agora eu vou ver aqui quem tá chamando para entrar ao vivo comigo. Vamos ver quem tá aqui. Pronto. Vai entrar alguém aqui para a gente trazer uma pergunta aqui, ao vivo, uma seguidora. Lembrando que eu estou estreando isso hoje. Olá! Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bom? Bem. Que bom, que prazer falar com você. Eu tava com a Imagina. intenção de você ia me chamar. Ah, tá. É porque era para ser você, né? Assim como foi a Pri. Que bom. A minha pergunta é o seguinte: eu já tô com 2 meses com a menstruação de 24 horas só de sangue vivo. Isso tem me trazido muita preocupação, porque eu também tenho mioma, né? E sempre falam que o mioma seria o contrário. Eu nunca tive problema com fluxo menstrual, sempre foi normal. Porém, nos últimos 2 meses que eu notei, não sei se isso acontecia e eu não notava já há um tempo, mas 24 horas de sangue vivo e depois só aquela coisinha rosinha. E antes do sangue vivo, quantos dias você tem da coisinha rosinha ou da borrinha? Não tem, Vem eu o já sangue noto no vivo. dia e vem. Uhum. Vem, fica 24 horas. E quantos dias você ainda tem resquício de menstruação? Mais uns 2 dias, 3 dias no total, de tudo. Não tem nada de errado. Talvez você Não. esteja assustada porque o seu ciclo mudou, tá? Porque os dias de menstruação mudaram. Provavelmente não, sem dúvida nenhuma, é alguma questão emocional que está acontecendo aí com você. Eu não sei como é que você está vivendo esse momento de isolamento, se tem medo, se tem estresse, se tem alguma insegurança. A gente aqui no Brasil, você está no Brasil, certo? Sim, sim. A gente está há 4 meses, né, em quarentena. Então, talvez esse impacto ou algo que você saiba intimamente que você está vivendo nesse momento tenha pegado e somatizado agora aí no teu corpo. Mas você tem que considerar que você tem 3 dias de menstruação. Um, que é sangue vivo, e os outros 2 ainda são dias menstruais, porque você ainda tem resquício de menstruação. Tá? Mesmo Então, que seja assim, bem fraquinho. Mesmo que seja bem fraquinho. Um grande erro que as mulheres têm quando elas vão contar o ciclo menstrual é acreditar, talvez não seja o seu caso, mas estou falando assim por todo mundo que está aqui com a gente, tá? É acreditar que o ciclo menstrual começa quando vem o sangue vivo. Só que não. O dia 1 do ciclo menstrual é no primeiro dia que a mulher vê o mínimo sinal de que ela vai ficar menstruada. Ou ela vai fazer xixi, vai limpar e vê um sanguezinho de nada. Ou ela vê que caiu um sanguezinho lá no xixi. Ou vem uma borrinha na calcinha. Esse já é dia 1, já é dia menstrual. O endométrio já está fazendo ali o movimento dele. Então, clinicamente, não tem nada de errado. Você está com 3 dias.
tá? O que te assustou é que você devia ter mais dias de sangue vivo, você tem mioma, tá? Agora, se você me disser que você tá sentindo dor, alguma coisa? Sim, por exemplo, hoje mesmo eu tô sentindo cólica. Senti cólica ontem, senti cólica Você hoje. tá E a minha... menstruada? Não, é pra vir daqui uns 15 dias. Pode ser Então, que sua assim, eu, menstruação adiante. eu acho que não, porque não faz tanto tempo assim que eu menstruei a última vez. E aí eu fico preocupada com isso. E a questão do mioma é uma questão que vem me preocupando há muito tempo. Porque eu já tenho já faz um tempo. E era uma coisa que eu não me preocupava, né? Não fui ensinada pela Mas medicina não tradicional a deve me se preocupar. preocupar. Mas aí quando foi o ano passado que eu fui numa consulta de rotina, a minha médica falou que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Ela falou, olha, eu já tenho que fazer, eu não tenho mais como esperar. E aí eu me assustei muito, porque eu já tava com um mioma de acho que 7 centímetros, né, do tamanho de uma laranja. E aí eu fiquei preocupada, porque assim, me falaram muito dos riscos que poderia ter fazendo a cirurgia e não em fazer a cirurgia. E eu me senti assim, como se não tivesse uma solução certa. Se eu fizesse, eu corria muito perigo, se não Entendi. fizer, muito perigo. E isso vem me Tá. assustando muito, vem me trazendo muita preocupação. Então, olha só. O que eu vou te dizer, se servir pra você, ótimo. Se não servir, joga fora, tá? Uhum. Tudo que a gente, tudo que a gente dá muita atenção, dá muito foco, vai se tornar o centro, né? Sim, E acabou se tornando, esse meu acabou se tornando o foco de uma preocupação, né? sim, De uma atenção para você. E só de você sentir isso, já vai mexer com o teu corpo, já vai mexer com o teu útero. É ali que a gente está sim. sentindo tudo. Existem muitas divergências em opinião médica, e assim, gente, se tiver alguma médica, algum médico aqui, me perdoe que eu vou falar, mas eu vou dizer o que chega até a mim. Eu vejo muitas mulheres fazendo cirurgias desnecessariamente. Por quê? Porque é a visão da medicina. A medicina acha que aquilo é certo. O que eu recomendaria para você, Bruna? Se você eu acho, primeira coisa, que você deveria ter uma segunda e uma terceira opinião. Eu fui em 8 médicos, porque eu sou assim, pra você ver o grau de Todos preocupação. falaram que você tinha que operar? Não, é a primeira que eu fui, ela falou que já me acompanhava há muito tempo e como vinha vendo o crescimento, ela falou, Bruna, eu prefiro fazer do que você vir correr maiores riscos, porque eu não tenho filho ainda, né? Os outros que não me conheciam, não eram médicos que me acompanhavam, falaram na maioria que era para esperar. Eles falavam assim, Bruna, fazer você vai ter que fazer, você não vai escapar disso. Mas não precisa fazer agora. Você Mas pode eu esperar um já vi pouco mioma mais. desaparecer sem explicação. É. Quer dizer, tem explicação. Essa mulher entrou no processo de autoconhecimento, ela entrou em outros entendimentos, entendeu? Os miomas estão muito associados à nossa relação com o masculino também, tá? Tem alguns vídeos aqui. Pode ser herança ancestral, os comportamentos que a sua mãe, suas avós, bisavós tinham nos relacionamentos, você pode estar repetindo. É importante você dar uma olhada depois, assistir esses vídeos com calma, tá? Para ver se isso faz sentido para você. Sim. Mas eu quero te dar uma sugestão. Eu tenho uma parceira que eu indico muito para as minhas alunas que precisam de tratamento natural e de alguém que tenha um olhar clínico. É difícil a gente encontrar uma especialista que tenha o tratamento natural e o olhar clínico, tá? Sim. A gente tem aqui no Instagram, pelo menos, ela foi minha aluna também, é uma médica incrível, a doutora Débora Rosa. Ela é a ginecologista natural. O perfil dela é esse, tá? A Débora está atendendo online durante essa pandemia toda. Que cidade você está do Brasil? Mineira. Limeira? Uhum. Ótimo, porque ela atende em São Paulo, mas acho que ela não voltou a atender ainda. Mas ela tem todo o olhar natural, emocional, que ela fez o meu curso, a gente troca muito. E eu acho que ela é uma pessoa que ela pode olhar para os teus exames e ver se antes de fazer uma cirurgia não seria bacana entrar com um tratamento natural para você, tá? E assim, o mais importante, baixar essa preocupação. Eu sei que pode ser difícil, mas o mais importante é você confiar que esse mioma não veio para te deixar com medo, ele veio para te mostrar algo a respeito de você, para você mudar, para você viver melhor.
Eu tá? já procurei muito conhecimento, assim, autoconhecimento de mim mesma depois dele. Não, é assim, por um lado é um medo assim absurdo. Tem dias que eu acordo no meio da noite e eu falo, meu Deus, né? O que que é? Aí eu já sei que é isso que tá me preocupando. Mas por outro me trouxe assim um autoconhecimento muito grande. Eu tenho procurado muito ver cada detalhe, cada situação, ressignificar muita coisa. Então, por É um lado, isso. já trouxe muito aprendizado, mas eu falo, meu Deus, É, tá bom. Não quero mais ver é. assim só por esse lado. Pode ser agora mais leve, mas é no nosso tempo, né? Não, inclusive, eu tenho relato de médicos que falam assim, ó, tem um mioma, mas vamos esquecer dele agora? Se o médico fala isso para uma mulher, a mulher vai esquecer, porque ela não vai achar que tem problema. E a probabilidade, eu sei que pode ter gente que vai vir com crítica sobre o que eu falar, tá? Mas eu tô falando com experiência, trabalho com 8 anos ouvindo mulher. Sim. Então, e aí, quando o médico fala isso para a mulher não se preocupa. Sabe o que acontece? 2 anos depois ela volta no médico e não tem mais mioma. A minha mãe tinha um mioma externo, que o médico achou, e aí o que ele falou para ela? Vamos observar, ele não colocou medo nela. No ano seguinte, Uhum. como ela faz preventivo anual, não tinha mioma, sabe? Então tá muito ali de onde a gente está colocando o nosso foco. Mas eu entendo por que seu foco foi nisso, porque te colocaram medo, Me né? colocar. Eu fui num médico que ele falou assim, Bruna, olha, é o seguinte, quando você for engravidar, que você estiver prestes a casar, que você for engravidar, aí você vem aqui que eu faço uma cirurgia. Sim. Não engravide antes de fazer a cirurgia para você não ter outros problemas. Aí eu fui num outro que ele falou assim, Bruna, eu já acho que você não tem que se preocupar com a cirurgia agora. Eu acho que você tem que tentar engravidar. Se você perder, aí você tenta engravidar de novo. Se você perder, aí você faz a cirurgia. Eu falei, Deus, eu não quero passar por isso. Não vai, Eu não não quero vai. passar por isso. Não, tem mulher que nem sabe que tem mioma e engravida. Aí quando Sim, ela começa a fazer ultrassom do bebê, acham o mioma. Eu acabei de sim. falar aqui, eu tenho uma ex-aluna que me vem à mente, né? Porque eu tenho mais de 1.000 ex-alunas. A Renata, eu sei do caso dela porque o caso dela era bem grave, era uma endometriose gravíssima. Eu tive que fazer um acompanhamento com ela porque ela tinha 15 dias de dor antes de menstruar. A gente conseguiu tirar a pílula, parou de sofrer de dor. Assim, todo mundo vai achar que é milagre, mas não é. É um trabalho intenso de conhecimento, de autoconhecimento, de aplicar diversas questões, diversas técnicas e trabalhar muitas questões, né? É, a Então, pílula eu parei, porque eu sentia que eu nunca me sentia confortável tomando. E aí eu pensava, como tratamento também não serve, porque se servisse já tinha bloqueado o tratamento há muito tempo, né? Porque eu descobri ele tinha 2 centímetros, hoje ele estava com 7, que foi uma coisa que a médica até falou pra mim. Ela falou, veja bem, você tem um mioma de 7 centímetros, é muito grande. Como que um bebê e um mioma fica no útero nessa proporção de tamanho? Então, sim. sabe, isso que eu venho me preocupando também com aborto, entendeu? É isso que vem me tirando a paz. Não, você vai respirar. Puxa, se você pudesse fazer o Meditar 21, ia ser excelente Uhum. para trabalhar isso aqui, A tá? cabeça. Porque o que você está precisando é disso, né? É acalmar tudo isso, confiar e saber que não é a opinião dos médicos que vai ditar o que vai acontecer no teu corpo, mas sim como você está se cuidando, confiando no seu poder de autocura, tá? Sim, Então que acalma, respira, medita, porque tá tudo sim, certo, tá? sim, com certeza. Muito obrigada, viu? Gostei muito de Imagina, conversar contigo, me trouxe muita paz. imagina, Ah, e eu obrigada a queria você. perguntar mais uma coisa. De Sim. alimentação, você acha que tem algo que eu possa fazer? Tem, mas eu não sou a pessoa para te falar, Ah, porque não é a minha área. Eu aconselho você e todos que estão assistindo a seguir a Pri traço Ricciardi com C e I no final. Alguém que estiver me ouvindo aí, por favor, digita. É Pri traço, né? É o underline ali. Ricciardi, C I e I no final ali, ó. Ricciardi. e a Ela é outra é uma Débora. A Débora é a ginecologista natural, Tá, o perfil, tá? A Pri Ricciardi, ela faz esse papel com as minhas alunas dentro do meu workshop, porque ela é especialista, sim. tá? Ela tem muitos conteúdos gratuitos bons que pode te ajudar bastante já e toda aí, obrigada. A reconexão e cura, ó. Quem tava querendo
o Instagram da Priscila, que falou aqui comigo antes da Bruna, ao vivo, tá? Tá aí, ó, Reconexão e Cura, porque eu vi alguém perguntando aí. Tá bom? Então fica a dica de você seguir a Pri Ricciardi. O que não é da minha área, eu me seguro para. Porque Pode né, falar. não é da minha. Mas ela tem um conteúdo gratuito muito bacana que pode te ajudar sim, tá? Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Um beijo. Beijo. Bom, meninas, vou seguir aqui então, ó, agora abrindo a caixinha mais uma vez, lembrando que eu tô estreando de trazer, né? Hoje eu já trouxe 2 mulheres para falar ao vivo aqui comigo, trazer as questões, tá? O da Débora é @ginecologista, não é ginecologia natural. A ginecologia natural é a Belside. Eu tô falando da Débora Rosa, ginecologista natural é o Instagram dela, tá? Vou abrir a caixinha aqui de novo. Parará, parará. Vamos lá, vamos essa pergunta aqui, ó. Sempre depois da ovulação, acontece a menstruação em até 15 dias? O que atrasa é a ovulação? Não, não é regra. Não é regra, tá? Você tem que conhecer o seu ciclo, Ju. Eu não tenho como conhecer o seu ciclo por você, nem nenhum médico, nem ninguém. Então, quando você conhece o seu ciclo, você vai saber exatamente se você quando você está ovulando ou não, e ali você tem uma ideia de quando pode vir a sua menstruação ou não. É regra? Não. Porque como a gente está conversando aqui desde o início da live, tem N fatores que impactam o nosso emocional e a primeira coisa que vai apontar isso é o ciclo menstrual. Quando a gente vai num médico na China, chinês, né? E, por exemplo, eu sou uma mulher, eu vou lá e eu quero entender por que é que eu tô com uma enxaqueca que não resolve. A primeira coisa que ele vai perguntar é como tá meu ciclo menstrual. Se eu tô com uma dor no dedo, ele vai perguntar como tá meu ciclo menstrual. Por quê? Porque a medicina chinesa vê isso, que o ciclo menstrual é um mapa, um termômetro comportamental da mulher. E ele tá falando tudo sobre nós. Então, bom, pandemia, tô com o Louro José aqui no meu ombro, como vocês estão vendo, sozinha, com criança. Então, a gente precisa lembrar que o ciclo, ele pode ser impactado por N questões. Então, nunca é regra. Mesmo que eu conheça perfeitamente o meu ciclo, se eu estou ovulando agora, não adianta eu achar que daqui, no meu caso, 13 dias eu vou menstruar. Meu ciclo é mais curto, porque pode levar 15 e pode descer antes. E eu vou entender isso como? Com autoconhecimento cíclico e emocional, tá? Tô vendo que vocês estão rindo aí, quem tá com criança em casa sabe do que eu tô falando, né? Eu tenho live quarta-feira de novo. E vai ter Louro José junto. Vamos lá, vamos lá. Tem alguém aqui na carinha que quer falar comigo ao vivo? Que quer entrar com a cara e com a coragem aqui? Vamos lá. Vou colocar mais alguém. Deixa eu ver que horas são aqui. Para o Instagram não derrubar a live. Ó, chamei e a pessoa recusou. Ai, Jesus, vamos chamar outra pessoa. Tô vendo todas as perguntas de vocês, tá? O da nutricionista, Bruna, já tá escrito aqui. Elas colocaram antes. Se você voltar, é Pri, tracinho, underline lá, Ricciardi. A Aline tá colocando. Tem alguém conectando, vamos lá. O áudio tá vindo, mas a imagem ainda não. Meninas, lembrando que a gente está nas últimas horas com a inscrição para o Meditar 21, tá? E lá a gente tem um programa de introdução à alimentação consciente baseado em Mindful Eating. Para quem que é isso? Para quem precisa mudar os hábitos na hora das refeições. Para quem está usando a comida e a alimentação como válvula de escape de ansiedade, estresse e frustrações emocionais, tá? É com uma especialista, a Cláudia Gomes, que estava aqui comigo semana passada fazendo uma live. Tá? Então fica a dica, a gente está com 60% de desconto durante essa pandemia e a gente encerra as inscrições na meia-noite de hoje, domingo, tá? Olha, eu tentei chamar alguém, mas a conexão da pessoa tá muito ruim e caiu. Ricciardi é com I no final, gente. Vamos lá? Para
para quem está fazendo pergunta sobre pílula, DIU hormonal e tudo mais, como eu respondi bastante coisa aqui no começo, ou assiste o replay da live, ou dá uma olhada no IGTV, porque tem vídeos sobre todas essas questões, tá? Essa pergunta aqui, ela vem muito, que é da Rosângela. Por que acontece o corrimento liguento? O que seria esse corrimento? Eu acho que você está falando liguento, o que é isso? Rosângela, eu não sei se você está querendo dizer que é um que parece uma gosma, provavelmente é do período fértil. O corrimento que pareça uma liguento, acho que é isso que você está querendo dizer. Que pareça uma gosma, eu nunca vi. Porque o corrimento ele tem um prurido, tá? Agora, se você está vendo uma gosma e elástica, isso aí Peraí, Gaia. Isso não pode mexer nisso aqui, não, tá? Isso aí já é período fértil, tá? Vocês estão rindo da minha cara, mas tudo bem. Estou em casa, por isso que eu posso fazer live assim. Em casa, eu digo, estou em casa com vocês aqui, tá? Me sinto em casa com vocês pra... Gaia, não pode mexer aí, Mas filha. eu só tô mexendo na tetinha. Né? Mas não pode mexer, não. A live vai ficar salva assim. Tá, a live vai ficar salva assim. Vamos ver. Se alguém aqui quer entrar ao vivo comigo, vai ser a última pessoa. Mas o papai me deixa. Olha aqui, vamos lá. Vamos chamar essas pessoas. Mas o papai é o papai e a mamãe é a mamãe. Vai entrar alguém. Vamos lá, a última. Olá, tudo bem? Olá, Rosângela? tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom. Que prazer falar com você. Prazer é meu, mas eu queria que você fosse para um lugar que tivesse um pouquinho mais de luz para a gente ver o seu rosto. Deixa eu ver se eu consigo, porque aqui tá bem... Aí tá melhor. Aí onde você foi tava melhor. Aqui tá melhor? Tá melhor, mas se você levantar o celular. Aí, já tá melhor. Isso, Sim, então. tem que mostrar. Uma mulher bonita dessa tem que aparecer, né? Eu tô um pouco descabelada, né? Mas tudo Relaxa, relaxa. Como é seu bem. Eu nome? nem acreditei. Mandei a solicitação e de repente vi me chamando assim. Eu falei, caraca, foi rápido. Como é seu nome? Amanda. Amanda. Pode dizer, Amanda. Então, o que acontece? Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu decidi parar com anticoncepcional. E eu não me preparei para isso. Eu simplesmente parei porque já tava me incomodando. Já era uma coisa que eu queria parar há muito tempo. Sim. E vim amadurecendo isso. E aí, de repente, parei. Mas eu não tive, Não vou dar o não bolo se tive você nenhuma ficar desse informação, não busquei também Vamos lá se o embaixo. que isso ia ocasionar em mim. Tá. Fazia muito tempo que eu tomava anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional desde mais de 10 anos, né? E Sim. aí parei. Nos primeiros momentos, primeiros meses, eu não sentia absolutamente nada, né? Tá. E aí agora, depois de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que eu parei, a minha testa, ela tá explodindo de espinha, mas é só a minha testa. Eu consegui ficar com o rosto todo marcado, eu tô tendo espinhas que eu não tive na adolescência, eu tô tendo tudo agora. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que é hormonal. Existe algum jeito de eu tratar isso de alguma forma, porque eu não tô conseguindo ver saída. A minha pele começou a ficar muito oleosa e as espinhas não param. Todo dia é uma nova espinha, todo dia, uma maior que a outra. Horrível, realmente me incomoda muito. Isso não é da pílula, tá? Isso não foi porque você parou com a pílula. Porque isso daí pode acontecer até 5 ou 6 meses depois da parada da pílula, mas assim, muito, tá? É muito. Parou, no mês seguinte já começou. Tem mulheres que param com a pílula e sempre tem acne no período pré-menstrual, que é o meu caso, tá? Agora melhorou porque eu tô entrando no climatério, tá mexendo com os meus hormônios de novo. Acne tá muito ligado à alimentação e estresse. Então, assim... Pode ser que seja um estresse, a carga emocional, pode ser? Sim. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho provas científicas, mas os meus estudos de caso, eu vejo que muitas mulheres, inclusive eu, quando estão muito estressadas, com nível de tensão muito alto, eu não sei o que acontece, porque eu não sou médica, eu não sou dessa área,
mexe alguma coisa, se alguém for, pode me ajudar a explicar. Eu nunca conversei isso até com alguém assim da área, mas eu preciso fazer, foi bom você trazer essa questão. Quando tem muito estresse, quem já tem uma propensão hormonal e tudo mais, vai apontar. O que seria ideal? Olhar a sua alimentação, tá? Então, por exemplo, todos os derivados, eu tô falando isso, eu não sou especialista, mas eu tô falando assim, dentro de tudo que a Pri Ricciardi, que é minha parceira, fala e trabalha nos conteúdos gratuitos. Tem 3 tipos de grupos de alimentos que impactam diretamente não só a saúde da mulher, do homem também, mas em nós pega mais. Os laticínios, derivados de leite, não é, gente, coisa sem lactose, derivado de leite, tendo lactose ou não, tá? Sim. Pra mim, Karine, tá, Amanda? Os laticínios, depois que eu cortei, melhoraram muito a minha acne. Tá? Legal. Glúten, a doutora Camila Prestes, que é médica ginecologista, que já fez lives comigo, diz que o glúten também atrapalha muito a saúde da mulher, é um alimento inflamatório, tá? E o terceiro é o açúcar, né? Então, assim, se você conseguir reduzir, não precisa cortar, mas reduzir, porque a gente tem que fazer as coisas de uma maneira devagar para ser consistente, né? Senão a gente desiste, porque a gente tem vícios, né? Então, eu acho que tentar melhorar a sua alimentação nesse ponto, segue a Pri também, olha para isso. Se você conhece... Ótimo. Se você conhece o seu ciclo, observar se tem... Você está dizendo que é direto, mas se tem alguma fase do ciclo que você acha que piora, observa, tenta fazer essa conexão, tá? Se você conhecer o seu ciclo. E lembrar que o estresse, sim, ele impacta. Eu não tenho provas científicas disso. Ninguém vai pagar. A indústria farmacêutica não vai pagar uma pesquisa para descobrir que o estresse pode dar essa acne, porque eles não querem isso. Mas eu vejo nos estudos de caso e eu vejo em mim mesma como o estresse piorava a acne, tá? Mas não está relacionado com a parada da pílula. E o que você pode fazer, se você quiser também, procurar um ginecologista, ter o pedido do exame para ver como é que estão os seus hormônios, porque teve uma alteração aí. E essa alteração, para mim que trabalho com isso, começa em como nós estamos nos sentindo. Sim, né? O que está acontecendo? Não é só... Tem a questão biológica, mas ela também é impactada pelo nosso ritmo de vida, né? Estilo de vida. Tá? Tudo bem. Finish? Terminou? Tá ótimo, então. Era uma dúvida que eu estava tendo mesmo e eu realmente não sabia se era por conta da falta do anticoncepcional ou se era alguma coisa emocional. E ficava entre uma coisa e outra. Estou até tentando ver se depois de passar a pandemia eu faço esses exames que eu preciso fazer hormonal para tentar descobrir de fato o que é. Mas é uma coisa que realmente incomoda muito. Sim, mas tem jeito, tá? Tá e se bom, você tá querida. estressada, procura fazer meditação. Certamente é isso. Respirar, tá? Porque o estresse deixa a mente da gente maluca e a mente começa a girar e só tendencia a piorar E o tudo. corpo responde, né? Não Responde tem totalmente. Totalmente. Tá? Então Obrigada, tá, viu, Amanda? Brasil, um beijo. Prazer é Tchau, meu. tchau. Tchau, tchau. Bom, mulheres, a gente vai encerrar porque o Instagram vai cortar, deu 1 hora. Eu não consigo sair e voltar hoje porque eu tô com a Gaia aqui. Quem tá comigo desde o começo já viu, ela já tá. Ela tem 4 anos, né? Então, vai dando 1 hora de live, ela vai começar a vir. Eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui. A gente está retornando com a Tira Dúvidas ao vivo. Eu vou trazer mais mulheres. Foi super legal. A gente entraram 3, né? Achei super bacana. Foi um clique que me deu aqui. E quero lembrar, mais uma vez, que para quem precisa trabalhar ansiedade, estresse, várias questões que a gente falou aqui, eu encerro as inscrições para a turma 5 do Meditar 21, hoje, domingo, dia 12, à meia-noite. Tá? O link tá na bio ou tá nos stories também. Combinado? Muito obrigada a todos vocês. Tem replay sim, eu vou subir agora mesmo aqui no IGTV, tá? Seguimos juntas. Beijo no coração e obrigada mais uma vez.